Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e no versículo 4, se você abrir a sua Bíblia, vida de oração eficaz. Como alcançar a eficácia na oração? Pastor, como que eu sei que a minha oração vai ter efeito e ela é poderosa? Em primeiro lugar, olha para mim. A sua oração não é poderosa porque ela é poderosa. Na realidade, não existe oração poderosa. A Bíblia diz que os efeitos dela é poderoso. Ela pode muito em seus efeitos. Então, o poder não está na oração. O poder está em quem ouve a oração. O poder da oração está em Deus. E aí é claro que quando a sua oração ela é atingida, quando a sua oração alcança os céus, de uma maneira que não é fácil, veja bem, não é fácil fazer as nossas orações chegar ao trono de Deus. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, por exemplo, que Daniel orou, e um principado, que a Bíblia só põe o nome dele de príncipe da Pérsia, resistiu ao anjo mensageiro por 21 dias. Aí quando o anjo chamou então Miguel, príncipe dos exércitos de Deus, para poder entrar nessa batalha, entrar nessa guerra, e aí foi quando a oração de Daniel alcançou os seus efeitos. E aí o príncipe Miguel ainda disse: vou sair daqui, Daniel, e vou continuar a guerra. Olha o que o príncipe disse. E vou continuar a guerra, porque depois desse príncipe vem o príncipe da Grécia. Veja você que a oração, você pode olhar aqui, você pode não imaginar o que está acontecendo à sua volta. Mas a oração, ela movimenta as regiões espirituais. Em Atos capítulo 6, versículo 4, os apóstolos mencionam uma frase assim, ó: quanto a nós, nos dedicaremos. Repete comigo a palavra dedicação. Dedicar. E dedicaremos. Eles dizem assim, ó: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Eles deixam claro, irmão, que uma igreja só vai crescer de fato, um ministério só vai crescer de fato, se ele se dedicar expressivamente a uma vida de oração constante. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você dentro disso. Quem aqui fala com Deus todo dia? Você fala com Deus ou fala de você para Deus? Que é diferente. Não é errado você falar de você para Deus. Mas veja, são situações distintas. Eu posso falar assim para minha esposa: bem, me faz um prato com comida. Bem, me dá um copo de água. Bem, pega essa menina aqui. Bem, vê o que o Jean está fazendo. Estou falando com a minha esposa. Mas eu posso falar assim: bem, eu te amo. Bem, você é lindo. Eu estou falando sobre ela. Inclusive a adoração é isso. O que é adoração? Adoração é você falar sobre Deus para Deus. Vou dizer de novo. Adoração é você falar de Deus para Deus. Adoração é você falar de Deus sobre os atributos dele, sobre o que ele é, sobre o que ele merece, sobre o que ele representa. Adoração é você expor para o próprio Deus o que ele é. Oração, gente, existem níveis e conceitos sobre a oração. Em primeiro lugar, Jesus nunca ensinou a pregar. Jesus não ensinou a expulsar demônio. Jesus não ensinou a curar enfermos. Jesus não ensinou como fazer isso, como evangelizar. A única coisa que Jesus ensinou de fato foi a prática da oração. De tal maneira que ele disse: quando fores fazer, faça assim. Inclusive, foi também a única coisa que os discípulos de Jesus pediram para aprender. Eles falaram: mestre, ensina-nos a orar, como os discípulos de João o ensinou, como João ensinou seus discípulos. Veja você, irmão,
que oração é uma prática bíblica. Oração é uma necessidade urgente da igreja. O judeu ora 3 vezes por dia. O muçulmano ora 5 vezes por dia. O budista mais de 10 vezes por dia. O seixonoísta mais de 15 vezes por dia. Também não trabalha. Mas veja você que olha o que eu estive observando, preste atenção. Todas as religiões do mundo são pautadas em uma espécie de oração. Você chega e você vê as matérias de religiões. Todas as matérias de religiões são gravadas em momentos em que eles estão fazendo as suas orações. E são orações diárias, contínuas, exaustivas. Não existe nenhuma religião do mundo que não tenha a prática da oração como a sua principal prática. Agora, sabe o que me assusta? Presta atenção. Sabe o que me assusta? Que todas essas religiões mencionadas, tirando o judaísmo, que é monoteísta, que crê no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, todas essas religiões servem a um Deus morto, mas o trata como se ele estivesse vivo. Nós servimos a um Deus vivo e o tratamos como se ele estivesse morto. Você parou para analisar, irmão, a gravidade dos pecados que cometemos quando não temos a prática da oração? Vou citar alguns. O profeta Samuel disse: pecaria eu contra o Senhor, deixando de orar por vós. Quando você não ora, você passa as seguintes mensagens para Deus: não se meta na minha vida. Quando você não ora, você passa as seguintes mensagens para Deus: não pedir sua opinião. Quando você não ora, você passa a seguinte mensagem para Deus: não quero a sua vontade. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é revelada a nós quando nós oramos. Quando você não ora, você passa a seguinte mensagem para Deus: não quero te conhecer. Quando você não ora, você passa a seguinte mensagem para Deus: não quero seu domínio sobre mim. É o maior pecado de todos, é o pecado de não orar. Porque em uma única situação que você deixa de fazer, você manda muitas mensagens para Deus. Quando você não ora, você sugere para Deus que você não aceita o senhorio dele na sua vida. Você sabe qual é o nome disso teologicamente falando? Ateísmo cristão prático. O que é um ateísmo cristão prático? É o cara crer que Deus existe, mas viver um estilo de vida como se ele não existisse. Sabe o que é um ateísmo cristão prático? É viver um estilo de vida como se Jesus não fosse voltar, como se o Espírito Santo não estivesse ali, como se não houvesse uma ligação, um relacionamento entre você e Deus. Então nós temos os ateus nominais e temos os ateus práticos. É aquele que crê que Deus existe, mas o estilo de vida dele está dizendo que não crê que Deus existe. Na mente dele ele diz que crê, mas na prática ele diz que não crê. Sabe qual é o nome disso? Religioso. Irmãos, a prática da oração, ela é necessária. Jesus foi um homem de oração. Jesus, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo. Ele orou, ele consultava o Pai constantemente. Ele dizia: Pai nosso que estais no céu. Jesus, para escolher 12, ele orou a noite toda. Nós escolhemos, compramos, vendemos, fazemos, realizamos e não oramos. Estamos provando para Jesus que nós somos melhores do que ele. Jesus, para ser tentado,
Ele orou 40 dias e noites. Nós somos tentados todos os dias e não oramos. Nós somos mais fortes do que Jesus. Há um tempo atrás, um pastor, vocês me ajudam aí no horário, irmão, porque a coisa vai fluindo aqui. Eu quero que a coisa seja curta. Há um tempo atrás, um pastor procurou a mim há um tempo, né? A minha esposa falou: pastor, o senhor poderia almoçar conosco, que eu preciso lhe confessar um pecado. Fomos no restaurante. E esse camarada começou a chorar. Eu falei: meu Deus, esse cara vai confessar aqui que está traindo a esposa. A mulher dele vai quebrar essa cadeira na cabeça dele, vai virar um peteco nesse restaurante. Ô meu pai, me dê O homem estava chorando e eu já estava pedindo sabedoria a Deus. Como? A nossa mente só está em um tipo de pecado. Eu já estava pensando que conselho eu iria dar para a esposa dele. E ele chorando. Quando terminou, eu falei: irmão, pelo amor de Deus, eu estou numa sangria desatada. Você fez, eu vou dizer igual o cara da televisão, você fez sapé com iaiá com alguém que não é sua mulher? Ele falou: pastor, não é nada disso, pastor, eu estou há 2 anos sem orar. Leonardo Ravenhill diz uma frase muito tremenda. Ele diz: o crente que ora deixa de pecar. O crente que peca deixa de orar. Irmãos, olha para mim. Eu já vi grandes pregadores caírem. Tempo atrás a Irene me mandou uma mensagem: pastor, esse pastor aqui é homem de Deus? Na época eu não quis falar para ela, eu só fui um bom pregador para ela não escandalizar. Esse mesmo pregador que ela perguntou, se envolveu com uma pastora de um pastor amigo meu. Acabou, destruiu a igreja. Eu já vi grandes pregadores caírem, mas nunca vi homens e mulheres de oração caírem. Eu já vi gente que prega cair, nunca vi gente que ora cair. Irmão, me diga o quanto um crente ora, eu vou dizer o tamanho que ele é diante de Deus e no reino espiritual. Inclusive, a estatura espiritual de um cristão é medida pela sua vida de oração. Tem igreja que a estatura espiritual do crente é medida pelo carro que ele tem, medida pelo salário que ele ganha e o dízimo que ele dá. Se ele tem uma vida financeira boa, então Deus está com ele. Mas espiritualmente falando, a estatura espiritual de um crente é medida pela sua comunhão com Deus, pelo tanto que ele ora. Eu vou lhe fazer uma pergunta: você não sente saudade de Deus? Porque Deus sente saudade de você. O apóstolo Tiago diz: não sabeis vós que é com anseio que o Espírito Santo anseia por vós. Isso significa, queridos, que o Espírito Santo tem mais saudade de você do que você tem dele. Nós deveríamos nos envergonhar. Nós deveríamos nos envergonhar, irmãos, da nossa falta de oração. Nós deveríamos nos envergonhar da nossa falta de busca a Deus. Nós deveríamos ter vergonha da nossa vida medíocre espiritual. Olha para mim. O que é oração? Oração é falar com Deus. Diga isso. Quem aqui consegue falar? Quem aqui consegue falar com seu patrão? Quem consegue falar com seu melhor amigo? Quem consegue falar? Quem consegue falar, expressar? Falar é expressão. Mas tem gente que diz que não consegue orar. Mas eu quero saber como. Oração, gente, é só abrir a boca e falar. Oração é expor para Deus, é expressar a Deus, é falar com Deus. Perguntar para a Madre Teresa: o que você diz a Deus quando você ora? Ela falou: eu não digo nada, só escuto. Aí perguntaram para a Madre Teresa: mas o que Deus fala para você quando Ele ora?
Ele não fala nada, só escuta. Você sabe que isso é um conceito interessante sobre oração. Que oração não é só palavras. Oração precisa ser um derramar. Então isso me ensina uma coisa. Oração não é o que Deus ouve. Olha isso. Eu vou dizer de novo. Oração não é o que Deus ouve. Oração é um coração que Deus vê. Porque você pode falar uma coisa e ter outra no coração. A Bíblia diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então, veja bem, oração não é o que Deus ouve. Oração é o que Deus vê. Oração, gente, não é autopromoção. Oração é autorrebaixamento. Oração é um derramar. Oração é você... Uma coisa que eu aprendi sobre oração. Oração não é só como eu consigo algumas coisas de Deus. Algumas, que não é todas as coisas que eu consigo de Deus em oração. Oração não é um meio como eu consigo algumas coisas de Deus apenas. Não é só para isso. Oração também é como Deus consegue de mim muitas coisas. Então oração é a junção de duas coisas. É a mistura da sede do homem com a fome de Deus. É como Deus realiza a vontade dele. Lembra quando eu preguei sobre praticar a vontade de Deus? Que existe a vontade de Deus para ele e Deus realizar. E existe a vontade de Deus para eu realizar. Então é através da oração que a vontade de Deus se realiza na minha vida. Portanto, quando você encontra um cristão que não ora, eu vou ter que acreditar na máxima. O pastor ou crente que não ora está se desviando. Ou está já desviado. Irmãos, nós precisamos voltar desesperadamente à prática da oração. Voltar desesperadamente ao hábito da oração. Olha para mim aqui, presta atenção. Eu sei que nós estamos nos aproximando de uma época global de frieza. Em que a Bíblia diz que se esses dias não fossem abreviados, até os salvos não se salvariam. Mas eu também tenho pregado que nos últimos dias Deus está levantando uma igreja de dentro da igreja. Um povo de dentro do povo. E a igreja, a noiva, ela vai voltar às práticas comuns espirituais. Uma delas, oração. Outra delas, jejum. O Senhor está nos chamando. A Bíblia diz, consagrai-vos, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E aqui, como pastor desses irmãos, como o homem de Deus aqui, instituído aqui, eu conclamo a igreja a prática comum da oração. Porque veja bem, quem aqui ama a sua família? Mentira. Eu vou provar para você que isso não é uma verdade. Quem quer que a sua família seja salva, faça assim. Também é mentira. E veja bem, e eu vou provar para você que isso não é uma verdade. Preste atenção, escute bem, olha para mim. Primeiro, a Bíblia diz que a oração do justo, ela o quê? Pode muito em seus efeitos. Repita comigo, a oração do justo é poderosa. Mas não porque a oração é poderosa, é porque Deus ouve quando o justo ora. Amém? Agora escute a minha máxima. Se a oração do justo é ouvida, como que a sua família ainda não é convertida? De duas uma. Ou você não é justo, ou você não ora. E ainda você me diz que ama a sua família. Agora, justo você é.
Porque Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: tendo agora, pois, sido justificado pela fé, tende paz com Deus. Você é justo. Só restou uma opção. Qual que é? Você não ora como deveria. Inclusive, esse é o nossa fraqueza. Olha aí Romanos capítulo 8, versículo 26. Qual é a raiz das nossas fraquezas? Irmãos, se vocês não me monitorar, depois não reclama. Então eu tenho que parar agora. Que eu quero orar um negócio aqui, irmão. Mas a mensagem é assim, vai fluindo. E é uma informação em cima da outra e pronto. Não dá, vocês têm que entender. Passou 16 minutos? Me dá mais 5. 5 certinho. Faz assim, Leco. Só hoje que eu permito isso, tá bom? Agora veja bem. A Bíblia, quem está assistindo, vai assistir, pensa que eu estou limitando a pregação. Não é isso. Eu fiz um compromisso de gastarmos muito tempo hoje orando junto com toda a igreja. Então eu quis me limitar, que aqui a gente nunca é limitado a isso. Ok. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz o quê? Leia aí no seu texto aí na Bíblia. Como é que está? Pode ler, gente. Vocês estão dormindo? Romanos 8, 26, está o anjo do Senhor? Romanos 8, 26. Da mesma maneira, o Espírito... Luiz! Vamos todo mundo fazer esse texto junto. Vai lá. Da mesma... O Espírito intercede por nós com gemidos difíceis de ser expressos por meio de palavras, porque não sabemos como deve orar. Agora, antes disso, ele diz, intercede pelas nossas fraquezas. Agora, preste atenção no texto. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós que somos fracos. E no que se consiste a nossa fraqueza? Olha o texto. Porque não oramos como convém. Você viu qual é a raiz da nossa fraqueza? O texto é muito claro. O texto diz que a raiz da sua queda, a raiz das suas recaídas, a raiz do seu temperamento explosivo. Ó, irmão, quando eu fico sem orar, eu fico endemoniadinho por causa do temperamento. Endemoniadinho, se qualquer coisinha eu estou a ponto de bala. Eu já sei que eu tenho que orar quando o meu temperamento, que é sanguíneo, começa a falar mais forte do que o homem espiritual. Se eu não orar, eu vou matar um. Aí a minha esposa já fala, vai orar, amor, vai orar. Quando eu fico sem orar, o Adão começa a sair para fora. Aí ele começa a falar mais forte do que o homem espiritual. É isso que a Bíblia está falando. A raiz da nossa fraqueza está em não orar. Qual é a sua fraqueza? A minha é sempre querer matar um. Teve um que esse dia falou, pastor, ele me irritou tanto. Falei assim, irmão, eu sou grosso quando eu não quero. Quando eu quero, então, você não tem noção, sai da minha frente. Irmão, mas aquilo não tinha como não, irmão. Aquilo foi demais. Aí eu já peço, pelo amor de Deus, para de falar. Eu não estou falando isso como vantagem, porque isso é defeito. E grave. Mas quando eu oro, eu fico uma uva. Eu fico igual a seu Saraiva, calmou. Eu fico calminho. Mas se eu começar a ficar sem ter vida de oração, irmão, ninguém me aguenta. Eu moro sozinho, brigo comigo mesmo e mudo de casa. Você conhece a sua fraqueza. E quando você não se comunica com Deus, a sua fraqueza domina sobre o seu espírito. Você entende o que eu estou falando? O que tem de pior na sua natureza se destaca. Quem tem fraqueza aí? Eu tenho coragem de falar, tem gente que não tem, né? Tem gente aí mais santo que o pastor da igreja. Tem gente santo que arrota em línguas. Quem tem fraqueza aí? Quem tem fraqueza aí? Quem tem uma fraqueza que você não gosta de... Quem tem uma fraqueza igual a minha? Deixa eu conhecer os bravinhos da igreja. Levanta a mão.
Quem tem uma fraqueza igual a minha? A Marli eu sei que é para as cabeças. Essa bicha anda armada com facão e foice. Isso aí é ignorância armada. Quem tem uma fraqueza igual a minha, está a ponto de explodir. Não é ruim? É bom? Seja honesto. É bom ter que viver pedindo perdão? Não é. Mas se você orar, o Espírito Santo controla esse Adãozinho que sempre está querendo revelar aí. Tem gente que não está pronto de explodir, mas qualquer coisa chora. Está pronto de entrar em depressão. Cada um tem uma fraqueza. Tem gente que é linguaruda, tem dom de língua grande. Quem conhece gente linguaruda? Eu não conheço nenhum. Na minha igreja não tem linguarudo. Porque eu já falei, fofoca que eu acabo assim, ó. Eu conto para o outro o que você falou dele. Então aí os irmãos têm medo de fofoca, porque sabem que o maior fofoqueiro é o pastor. Eu já falei, fofoca aqui, pera aí irmão, deixa eu falar, irmão, está falando de você. Faço. Então aqui, você vê que é uma coisa que não existe na nossa igreja, é fofoca. Porque eu vou no meio, eu odeio, irmão, fofoca e mentira. Meu Deus, rapaz, fofoca e mentira para mim é uma coisa inadmissível. Então comigo eu vou em cima, rapaz. Falou, fez uma fofoca, eu vou chamar. Fica de frente um com o outro assim. Ó. Nós precisamos orar para que o pior que há em nós não seja revelado. Nós precisamos orar para vencer nossas guerras espirituais. Nós precisamos orar para ganhar nossa família para Jesus. Nós precisamos orar para triunfar, para conquistar. E precisamos orar para adorar a Deus. E como que nós oramos? Ai, pastor, mas eu oro. Eu estou no carro, eu estou orando. Uma vez eu vi a Irene falar para um rapaz, numa célula. E o rapaz estava comentando lá que ele orava muito. Eu oro, eu estou dirigindo, eu estou orando. Eu estou não sei o que, eu estou orando. E eu vi que a Irene foi no meio dele. Falei, mas isso não é oração não, meu filho. Isso aí é devocional. A oração é você estar... Não, mas isso também é oração. Você lembra disso? Eu lembro disso. Agora, o que é oração aos modos da Bíblia? Jesus disse o que é oração. Quando fores orar, quem sabe? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Isso é oração. Oração é tirar tempo com Deus. Você se retira para cortar o cabelo, você se retira para ir no shopping. Ah, pastor, mas então estou no carro. Ora, irmão, aí você está em espírito. Agora, a oração eficaz é quando você se retira. Tira um tempo, Deus não pode ser aproveitado. Deus tem que ser glorificado. É tirar um tempo com Deus. Eu vou terminar aqui, senão não termino. Tem muita matéria. Fique em pé no seu lugar.